Bom, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Meu nome é Paula e eu serei a mestra de cerimônias dessa ocasião tão importante. Não há muito tempo, quando eu entrava no Laboratório de Inovação Pública da Prefeitura de São Paulo, lá em 2021, conheci uma equipe que me contou que não sabia nada de comunicação. Ou sabia pouco de comunicação. Digo, dos processos de comunicação. De fato, sabemos que a comunicação institucional em órgãos públicos é desafiadora. Não pela falta de fluxos e processos que os direcionam, mas pela escolha da estratégia que será conduzida. Quando nos propomos a comunicar, vez ou outra procuramos o lugar da norma culta. Muitas vezes, para nos posicionar diante dos nossos interlocutores. A linguagem tem esse superpoder, o poder de contornar os signos das relações sociais. Essa mesma equipe é responsável por desenhar as metodologias de inovação na gestão de projetos focados na melhoria de serviços públicos. Metodologias como Design Thinking, a gestão do conhecimento, as ciências comportamentais e, finalmente, a linguagem simples. Todas essas metodologias possuem como base a comunicação, a inovação colaborativa e o foco nas pessoas. Hoje, celebramos tardiamente o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação, que aconteceu no domingo 21 de abril. E, não por menos, escolhemos essa data para o nosso primeiro evento em Casa Nova. Ao apagar das luzes de 2023, com enorme entusiasmo, a secretária aqui presente, a secretária municipal de gestão, Marcela Arruda, assinou um decreto de transferência do Laboratório de Inovação Pública, que agora se chama Lab 11, para dentro da Secretaria Municipal de Gestão, como uma diretoria da renomada Escola Municipal de Administração Pública, a EMASP. E o que é, se não inovação, que estamos fazendo aqui hoje? Design é o termo em inglês que significa desenho. Desenhar, esboçar, projetar. Projetar, literalmente, como fazemos com uma bola, lançando adiante. Quando a gente vislumbra aonde queremos que ela vá chegar. Não à toa, esses são os primeiros passos da inovação. Desenhar, projetar, conceber e entregar. São esses os movimentos que, sem eles, ficaríamos parados no tempo. Design centrado nas pessoas significa reconhecer e entender os usuários para atender às suas necessidades, possibilidades, limitações e desejos, quando dá. Trabalhar a comunicação de um projeto que tenha sido desenhado com foco no usuário significa que as pessoas que devem ou querem usar a informação poderão, 1, encontrar o que elas precisam, 2, entender o que elas encontram, e 3, usar adequadamente o que elas entendem. Nesse sentido, se o público desse objeto é diverso e possui necessidades diversas, a comunicação deverá ser projetada para que a informação alcance o seu destino final. E é assim que o design da informação cria inter-relações com o design inclusivo. Cada decisão de design pode incluir ou excluir alguém. O design inclusivo almeja promover a inclusão do maior número de pessoas, com o menor número de barreiras possíveis. Design inclusivo é uma escolha. Considerar toda a gama da diversidade humana para fazer um projeto de design é uma escolha que considera não somente a escrita, como a configuração, a organização visual, e também a ética e a empatia com o público-alvo daquele documento ou daquela política pública. Quando a Secretaria da Fazenda nos procurou há quase 6 meses,
O desejo era de deixar transparente e fácil de entender as informações sobre o que a prefeitura faz com o nosso dinheiro. Achamos ótimo. O Caderno de Orçamento 2024 foi feito com técnicas de linguagem simples, com palavras e frases mais fáceis de entender, com informações acessíveis e inclusivas para todo mundo, sem complicar. Esse trabalho permitiu ao Laboratório de Inovação testar um fluxo para que outros documentos da prefeitura pudessem se inscrever, para levarem o reconhecimento de ter um selo municipal de linguagem simples em suas capas. Como em toda jornada, o importante é o primeiro passo. E hoje contaremos a todos e a todas vocês um pouco dessa história. Eu queria convidar para compor a mesa de abertura a secretária municipal de gestão, Marcela Arruda, o secretário municipal da Fazenda, Luiz Felipe Vidal, o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Omar Cassim, neste ato representando o secretário Fernando Padula, o coordenador-geral da EMASP, Conrado Tristão, queria agradecer a todos e todas presentes, o pessoal que está fazendo as libras para nós, toda a equipe da Ascom que nos ajudou a organizar esse evento. Bom, abrindo, então, os pronunciamentos, convidamos para dar boas-vindas o coordenador-geral da EMASP, Conrado Tristão. Muito obrigado, Paula. Bom dia a todos e todas, secretária Marcela, secretário Luiz Felipe, chefe de gabinete Omar. Bom, acho que, para dar início, o primeiro desafio é pensar como explicar, preferencialmente em linguagem simples, o que uma escola de governo faz em um evento sobre laboratório de inovação, selo municipal de linguagem simples, caderno do orçamento. A EMASP, a Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo, tem por missão o aprendizado permanente das pessoas que fazem o serviço público. Ou seja, nós buscamos oferecer diversas espécies de ações formativas para que os servidores e servidoras possam se aprimorar. E o que é uma boa aula, se não uma provocação a melhorarmos? Esse é o objetivo, inclusive, do Selo Municipal de Linguagem Simples. Em uma das primeiras conversas que eu tive com a secretária Marcela, a secretária me disse que a inovação se começa em casa. Mas só algumas semanas depois eu descobri o quão literal a secretária estava sendo quando nós concretizamos o sonho de alocação do Lab 11, o Laboratório de Inovação Pública, dentro da EMASP, literalmente na sala que fica ao lado da minha. De fato, a inovação começando dentro de casa. O laboratório, o Lab 11, traz muitas contribuições, mas traz, sobretudo, uma provocação para a EMASP. Como melhorar as ações formativas das pessoas que fazem o serviço público. E eu acredito que esse é o espírito, inclusive, da linguagem simples. Qual é o público ao qual eu estou direcionando um pronunciamento? Qual é a linguagem que nós entendemos? Eu vim do mundo jurídico e os advogados têm uma característica muito específica que, diferente dos médicos, você até consegue entender a letra, você só não consegue entender o que está escrito. Então, acho que a linguagem simples é uma boa provocação sempre para termos em mente na comunicação pública, na comunicação jurídica, na comunicação da administração pública. E esse é o espírito do Lab, esse é o espírito que traz para a EMASP, e esse é o espírito da nossa conversa aqui de hoje. E agradeço a participação de todos e todas. É um prazer, o Lab 11 agora oficialmente lançado aqui na figura da Paula, da Maria Luísa, a diretora do Lab, como uma parte da Secretaria de Gestão, uma parte da Prefeitura, é claro, e uma parte da inovação no município de São Paulo.
Muito obrigado. Obrigada, Conrado. Bom, para as palavras, convidamos, então, o chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Omar Cassim. Bom dia a todos. Secretária Marcela, secretário Arellano, coordenador Conrado e os demais presentes aqui. Muito me alegra a união de dois temas, o orçamento e o português, a linguagem simples. O orçamento, pela sua própria natureza, ele já não é algo simples, já não é algo atrativo, mas é algo que faz parte da vida de todos, da administração pública e da população, de maneira geral. Ainda mais com a iniciativa de ser um orçamento cidadão, de haver uma participação do povo e de que esse orçamento seja feito para o povo, porquanto todos nós somos servidores públicos e devemos servir ao público. O orçamento, como uma peça-chave de planejamento e governança, precisa ser compreendido. Agregar a isso a linguagem simples é essencial e merecedor de todos os elogios possíveis. Como o Conrado mencionou, essa mesa é toda do mundo jurídico. Por natureza, temos a cultura de escrever de uma forma diferente, de falar de uma forma diferente. E temos, portanto, o desafio de tornar a linguagem simples. Eu me lembro, lá há muitos anos, no início da minha carreira, algumas pessoas me influenciaram. Uma, em especial, me fez uma menção. Numa das primeiras coisas que eu escrevi, ela disse, que por acaso hoje nós trabalhamos juntos. Ela me disse, falou, cuidado com a forma como que você vai escrever, porque muitas vezes o seu público, ou para quem aquilo é destinado, não vai compreender. E a minha vida veio se moldando àquele público, à necessidade, a cada um dos casos específicos. Então, essa linguagem simples, tendo uma clareza, uma precisão, uma objetividade, sem termos técnicos, torna todo e qualquer assunto, e, sobretudo, pensando no orçamento, algo acessível. Torna o orçamento algo que também fará parte de uma inclusão social da população. Então, nada mais do que agradecer, nada mais do que elogiar e nada mais do que incentivar que essa linguagem simples seja proliferada em toda a administração pública. Portanto, secretária Marcela, secretário Arellano, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Agora, nossa Arellano, secretária. Obrigada. Estava anotando as falas. Obrigada pelas considerações. Pedimos a palavra, então, do secretário municipal da Fazenda, Luiz Felipe Vidal Arellano. Obrigado, Paula. Obrigado, secretária Marcela, pelo convite. Agradeço também ao Conrado, coordenador da EMASP, as palavras aqui do nosso colega Omar, a todo mundo que está acompanhando também aqui esse evento importantíssimo. E eu acho que é importante a gente não subestimar, de fato, a importância desse evento e desse momento. Tá? Não se trata apenas de um caderno sobre linguagem simples do orçamento público. Isso é mais uma etapa de um processo que eu diria civilizatório, de uma revolução começada há muito tempo na administração pública. Tá? Tomo a liberdade aqui de fazer uma digressão que talvez pareça um pouco longa, mas vocês vão entender a razão disso. Uma das
maiores importâncias, talvez, da Revolução Francesa foi a ideia de responsabilização do poder diante dos cidadãos, né? Até aquele momento, a própria ideia de que a administração pública poderia ser responsabilizada por algum prejuízo ou dano que provocasse ao cidadão era algo completamente impensável, porque existia uma relação de subordinação muito clara entre soberano, né, e o súdito. Inclusive, essa era a ideia, soberano e súdito. E, a partir daquele momento, você começa a ter a ideia de que o que existe, na verdade, é um cidadão, de um lado, e um prestador de serviços no interesse do cidadão, do outro. Só que esse processo ele não é simples, né? Ele não é imediato, ele não é rápido, porque aquelas estruturas mentais ainda estão presentes, que reforçam o tempo todo aquela relação de poder que existe entre soberano e súdito. E, no início, a gente precisou, inclusive, utilizar, aqui para conversar com os nossos colegas advogados, né, de ficções, como, por exemplo, a ideia da teoria do fisco. Vocês sabem de onde vem a palavra fisco? Né? Vem dessa teoria de que o Estado poderia ser separado em duas entidades. Uma, que era o soberano, que nunca erra e não poderia ser responsabilizado por nada, e um outro que chama fisco. Esse sim pode ser responsabilizado por eventuais prejuízos causados aos cidadãos. E a teoria jurídica precisou inventar essa ficção para conseguir compatibilizar a ideia de que o Estado estava acima do cidadão, mas, ao mesmo tempo, poderia ser responsabilizado por eventuais prejuízos que causasse ao cidadão. Hoje, isso parece muito esquisito para a gente, mas a gente ainda usa a expressão fisco, com frequência, né? É o fisco. Cuidado com o fisco. E eu queria chamar a atenção para isso, para reforçar um aspecto que acho que todo mundo que está aqui sabe muito bem, que a linguagem, ela reflete estruturas de poder, mas não só reflete estruturas de poder, como ela reforça algumas estruturas de poder. E se a gente quiser concluir essa revolução iniciada lá na França e que se espalhou pelo mundo inteiro na administração pública, é fundamental que a gente também evolua a nossa forma de se comunicar. E eu entendo que nenhum lugar mais importante para fazer isso do que sobre o orçamento público, né? Se não me falha a memória, foi o ministro Celso de Mello, em um importante precedente no Supremo Tribunal Federal, quem escreveu que a lei orçamentária é a lei mais importante do país depois da Constituição, né? Lei em sentido amplo aqui. E, na minha opinião, ele tem toda a razão. E não digo isso como secretário de Fazenda, mas é da lei orçamentária que depende a implementação de todos os direitos que estão previstos na Constituição. É na lei orçamentária que você, de fato, vê quais são as prioridades de uma sociedade, quais são os valores daquela sociedade, né? Você quer descobrir um hipócrita? Você vê se as palavras dele estão longe do dinheiro, né? Se o dinheiro estiver onde as palavras estão, essa pessoa é verdadeira, senão ela é um hipócrita. E o orçamento permite observar isso, se o dinheiro, de fato, está onde as nossas palavras estão ou não, né? Mas como é que o cidadão vai conseguir perceber isso se o orçamento é impenetrável? Se o orçamento é uma caixa preta, apenas acessível para aqueles que são técnicos altamente capacitados, contadores, advogados, e simples começar uma conversa sobre o orçamento é algo que ele sabe que não vai trazer nenhum resultado prático. É óbvio que isso acaba distanciando o cidadão e torna o exercício da democracia praticamente impossível. Então, por isso, eu retomo aqui o início da minha fala para reforçar a importância deste evento, não só como um lançamento de um caderno sobre linguagem simples, mas como uma etapa desse processo civilizatório mais amplo
que muito me honra poder fazer parte aqui, junto com todos os colegas que estão aqui. E só para encerrar, então eu gostaria de parabenizar, evidentemente, todos os que estão envolvidos nesse projeto, parabenizar a Secretaria de Gestão, a Escola de Administração Pública, EMASP, parabenizar também, obviamente, o Lab 011 pela parceria, que é só mais um de vários projetos, né, que a Secretaria da Fazenda já conseguiu implementar em parceria com o Lab 011, sempre muito positivos, na nossa opinião, os resultados, né, e parabenizar aqui também, evidentemente, as equipes da Secretaria da Fazenda envolvidas no projeto, as equipes da Secretaria da SUPOM, aqui em especial na figura do Samuel, que é o subsecretário, que está aqui na minha frente. E depois vai receber o certificado em nome da Secretaria. Então, queria mais uma vez agradecer o convite e deixar esse parabéns para todo mundo. Obrigada, Arellano. Muito obrigada pela sua fala. Para o pronunciamento, agora convidamos a secretária municipal de gestão, Marcela Arruda. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, a todas aquelas que estão nos assistindo, nos assistirão. E eu estou muito feliz de estar aqui ao lado de vocês e com vocês hoje, nesse evento em que muito me alegra, secretário Arellano. E como o secretário Arellano disse, trazendo a memória de Revolução Francesa e de outros conceitos, estar ao lado do dinheiro significa verdade. Eu estou literalmente ao lado do dinheiro, que ele é o secretário da Fazenda, né? É para ele que a gente pede o dinheiro, claro, para o nosso prefeito Ricardo Nunes, a quem eu inicio agradecendo, Paula, nesta mesa, e, claro, ao prefeito Ricardo Nunes, que permitiu que que eu considero uma política pública, tivesse continuidade. Então, quando a Paula fala, a secretária assinou um decreto, ela está dizendo, na verdade, o prefeito autorizou seguirmos, e ele é a autoridade máxima e que permitiu essa transição do Laboratório de Inovação, Lab 11, para a Secretaria de Gestão. Quero agradecê-lo aqui, em primeiro lugar, porque sem a autorização dele, sem a permissão para que a gente desse continuidade, né? Desse continuidade a essa política, a gente talvez não estaria aqui hoje. Mais uma vez ao secretário Arellano, o Mark, que representa aqui o meu colega Fernando Padula, o Conrado da EMASP, e a todas as pessoas que estão aqui hoje, representando o Lab 11, a Malu, Mar Alves e Paula, que tiveram um papel tão importante ao lado das Gabrielas, que eu não estou vendo, ao lado das Gabrielas, tão importante neste nosso novo movimento. Mas eu não vou aqui estender muito, fiz aqui um rascunho com uma autorreflexão. E, Mar, me desculpa, porque eu ainda sou uma linguagem simples em construção, estou aprendendo com vocês, com essa nova política. Muitas pessoas criticam, né, e fiquei pensando que falaria aqui, eu que falo sempre de transparência, Arellano, que toda hora estou batendo na transparência, na tomada de decisão a partir de dados, fiquei me questionando se a transparência, de fato, é suficiente para o cidadão. Muitos criticam em razão do distanciamento, da administração pública e a população. E, embora eu e outras pessoas, a gente fale muito sobre governança, sobre transparência, sobre uma comunicação mais fluida e mais acessível à sociedade civil, na prática, isso nem sempre é observado. E precisamos aqui reconhecer isso. Não é raro nós vermos os portais com pouca acessibilidade, ou muita acessibilidade também, mas com palavras difíceis. E aí eu me questiono, a transparência e a governança são suficientes quando as palavras difíceis e os jargões e as siglas não permitem que o cidadão comum compreenda o que de fato é este complexo arcabouço da administração pública, o que é administração pública, se tivermos que falar em linguagem simples. É uma série de dados dispostos de maneira pouco intuitiva e clara, diariamente nos encontramos com elas. A transparência e a publicidade, de fato, são informações importantes, mas elas não resumem a divulgação de dados necessários da gestão pública. Mas há um real compromisso com a compreensão por parte da população, e esse compromisso é de todos nós.
É um prazer dizer que a Prefeitura de São Paulo, desde 2019, e em política instituída em lei em 2020, assumiu esse compromisso. Hoje, arrastando como exemplo o governo, dando exemplo ao governo federal e às instituições jurídicas, como o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, que firmam neste ano de 2024 um pacto pela linguagem simples. É gratificante ver o resultado do trabalho da equipe da Fazenda, que aqui recebe a minha homenagem, o Samuel, e a todos que estão aqui, eu não vou lembrar, talvez, o nome de todos que participaram, mas o Sandro, o Samuel e o Tomiato, que estou vendo aqui lá no final, Tomiato, e todos, em nome de vocês, a todos a equipe da Fazenda, essa equipe que rendemos a nossa homenagem pelo compromisso com a gestão pública e por também quebrar um paradigma. Quando citei aqui o Tribunal de Justiça e essas instâncias jurídicas, é porque havia, por parte do programa Linguagem Simples, quando instituído, talvez um preconceito de que estivessem nos servidores da Fazenda e das instituições jurídicas, como da Procuradoria, a maior resistência de acolher. E por que não pensar isso quando nós temos diariamente, ouvindo a Secretaria da Fazenda e as instituições jurídicas dizendo: citar a lei é importante para a compreensão e não questionamento do cidadão. Precisamos deixar o fato constitutivo claro, e esse fato constitutivo claro, e aqui falando difícil, fala com o contribuinte, mas quem são os contribuintes que não as próprias pessoas, que podemos chamar como pessoas e cidadãs da cidade de São Paulo? E esse preconceito foi quebrado inicialmente com projetos como Ciência Comportamental, a partir de uma releitura da Carta, Arilano, que fala hoje com o contribuinte de São Paulo, e não contribuinte com as pessoas que pagam impostos na cidade de São Paulo, e com a acessibilidade que o programa e o caderno de linguagem simples traz com a linguagem inclusiva. É gratificante, então, ver esse resultado da equipe do Lab 11 de São Paulo, que tem desempenhado um papel fundamental e propositivo na transformação da gestão pública e de uma política pública inovadora para o comportamento do servidor público do século XXI, com o lançamento hoje também do selo de linguagem simples. E o selo, ele demonstra o compromisso do prefeito Ricardo Nunes e da alta gestão, porque não basta incentivar os servidores, o servidor faz aquilo que está instituído na lei. Então, nós temos a política de linguagem simples, o decreto de linguagem simples, mas agora nós queremos premiar os servidores que têm se esforçado com esse e têm adequado os seus documentos a esse compromisso. Então, é isso que o selo de linguagem simples, que será melhor explicado adiante, vai demonstrar. Esse poder transformador da comunicação, dos ideais democráticos e da chamada à democracia do conhecimento. Está na contramão daquele distanciamento entre a administração pública, aquele gestor público do passado e o que nós pretendemos hoje ter enquanto gestores públicos. A comunicação importa muito e sabemos disso. Podemos resolver problemas complexos a partir de um caderno como esse que a Fazenda está lançando. A compreensão do cidadão vai atrair a dona Maria José, lá do bairro, que vai conseguir ver em desenhos, vocês verão isso aqui, em desenhos, e saber o que é que a Prefeitura faz com o seu dinheiro dos impostos. É dessa forma que o caderno de orçamento, com o título "O que a Prefeitura faz com o nosso dinheiro?", desperta muito mais interesse e curiosidade no seu público-alvo, porque deixa claro quem é o seu público-alvo, não aquele das cadeiras do jurídico, não aquele das cadeiras que entendem ainda o fisco como fisco, mas o cidadão, que não precisa ter um complexo ensinamento jurídico ou da universidade para ter a permissão e a garantia do seu direito de acessibilidade. Eu parabenizo nesse caminho, que é sem volta, porque nós, do Lab 11, cobraremos a continuidade de vocês para outros instrumentos. Parabenizo vocês pelos esforços de inovar na administração pública da nossa cidade, ao secretário Arilano e sua equipe, mais uma vez, pelo brilhantismo, mas, sobretudo, Sandro, pela tua equipe, que sei que participou ativamente, porque tem uma liderança que está incentivando. A EMASP, pela continuidade de políticas públicas como essa, que por meio da educação, e que não subestima a capacidade do servidor público, porque é isso que nós estamos aqui demonstrando, o nosso servidor público ele é capaz de fazer e fazer internamente,
e que cada documento que seja produzido a partir deste selo ou por incentivo deste selo seja um exemplo de mais igualdade no serviço público. Nós lançaremos aqui o nosso compromisso hoje de trazer logo mais o mapeamento de quais são as prefeituras, as prefeituras já até têm um mapeamento no Brasil, mas de quais são as unidades da nossa prefeitura que estão, de fato, adotando o programa Linguagem Simples. Esse é o meu compromisso, Mar, porque a gente lançou, a gente falou muito, mas a gente não mapeou ainda, e nós queremos ter esse mapeamento, assim como as alterações subsequentes que forem necessárias para manter o compromisso da alta liderança com este programa inovador e que a gente possa acreditar na potência do servidor público e na sua capacidade de inovar com mais simplicidade a gestão pública. Um bom evento a todos vocês. Obrigada, secretária Marcela, por seu pronunciamento lindo, a gente se sente em casa. Eu convido a mesa, então, para ocupar o seu lugar na plateia, por gentileza, para seguirmos com o evento. Obrigada. Neste momento, então, convido a Maria Luísa Vilela, diretora do Lab 11, para apresentar o laboratório de para reapresentar o Laboratório de Inovação Pública da Prefeitura de São Paulo, agora Lab 11. Você sentar mais para cá, ó. Só desligou o negócio. Para baixo. Aí, agora sim. Senta mais para cá para você não ficar na frente das pessoas. Acho que dá para enxergar aqui agora. Então, bom dia a todos e todas. Primeiro eu vou me autodescrever, então sou uma mulher branca, de cabelos castanhos curtos, estou com uma roupa preta e bege e uso óculos. Bom, eu quero começar então agradecendo a todos os presentes aqui hoje. É muito animador para a gente estar aqui compondo essa mesa, fazendo parte desse evento e ver essa gama de parceiros novos e antigos do laboratório aqui com a gente nesse momento. Nessa semana do Dia Mundial da Inovação e da Criatividade, a gente organiza esse evento para lançar simbolicamente não apenas o selo e o caderno de orçamento, né, 2 projetos incríveis e que dá muito orgulho de ver aqui recebendo o reconhecimento que merecem, mas também acho que o próprio Lab 11 sendo lançado, né, de maneira simbólica na sua atual configuração e de casa nova, como a Paula e a secretária colocaram aqui em SEGES. Nesse momento, então, como disse, onde vejo na plateia novos e antigos parceiros do laboratório, a gente celebra juntos, então, o início dessa nova fase com muito entusiasmo e sabendo que tem muita coisa boa por vir também. Hoje a minha fala ela foi pensada um pouco para falar sobre isso, então trazer luz para esses novos parceiros que chegam junto da gente aqui na Secretaria de Gestão, sobre quem somos nós, como a gente chega até aqui e como a gente atua. Além disso, eu quero agradecer à secretária por enxergar o nosso potencial e dizer que é um privilégio poder trabalhar com uma pessoa que mostra por meio do seu trabalho, da sua gestão, que a inovação também faz parte do nosso dia a dia, né? Então, de todas as coordenadorias e as diretorias da Secretaria de Gestão, dos seus projetos, que foram sempre muito abertos e receberam a gente muito bem aqui. Então, é muito legal fazer parte desse ambiente e agradecer mais uma vez por isso. Então, dito isso, próximo slide. Eu quero trazer alguns marcos da nossa trajetória como laboratório nos últimos anos, né, para ilustrar as nossas ações e o nosso modo de trabalhar. Eu preparei uma linha do tempo que é bastante reduzida, bastante enxuta, perto de tudo que foi feito, né, nos últimos tempos, desde a criação do laboratório, mas que eu acho que coloca um pouco os marcos e um pouco do que a gente quer trazer aqui agora. Então, o Lab nasceu praticamente junto da Secretaria de Inovação e Tecnologia e, nesses 7 anos de existência, vem criando, com muito trabalho, um ecossistema dinâmico de colaboração e criatividade, onde as fronteiras entre setores são quebradas e as soluções inovadoras nascem da interseção de diferentes perspectivas e experiências, dessa pluralidade que a Prefeitura de São Paulo
como sendo, né, a maior metrópole da América do Sul proporciona no nosso dia a dia de trabalho. Ao compreender e colaborar com os cidadãos, então, o Lab mantém uma cultura de exploração e de experimentação, uma palavra fundamental para a gente entender por que chamamos o Lab de laboratório, o que é um laboratório e a que ele se propõe quando ele se insere nesse contexto da administração pública. É isso que garante, então, que as soluções saiam desse ecossistema que a gente forma, que a gente trabalha e protege também, para que essas soluções sejam, enfim, efetivas, sejam boas para todo mundo e, principalmente, sustentáveis, né, que é um conceito importante do dia a dia de trabalho do laboratório, sustentáveis do ponto de vista orçamentário, sustentáveis do ponto de vista do funcionalismo, então, de quem faz a política pública, monitora a política pública, enfim, quem organiza também esse trabalho, e sustentáveis também do ponto de vista ambiental e social, né? Então, isso é muito importante manter em mente. Um bom exemplo disso é o início da vida dos projetos como o Copicola e o Premia Sampa, que estão aqui nessa linha do tempo, e que tem a colaboração e a troca de experiências, né, entre os setores da prefeitura como pontos fundantes da sua criação e da sua execução, até hoje, inclusive. É legal destacar também que o papel do laboratório vai além das nossas fronteiras como cidade, né? Então, reforçar que o laboratório continua, sempre foi uma referência para outras cidades e tem o potencial de liderar um movimento de inovação nos governos do Brasil e da América Latina, além da América do Norte e Europa. E, para isso, eu cito o evento de 2019, que foi um grande encontro internacional que reuniu laboratórios parceiros do mundo todo discutindo inovação dentro da cidade. Acho que esse foi um marco muito importante para olhar para dentro também e perceber da importância e do tamanho das coisas que a gente criava e exportava daqui, e também da importância da cidade de São Paulo no cenário mundial. A gente também coloca aqui nessa linha do tempo, e eu acho que vem de encontro mais a grande estrela, né, a grande estrela do evento de hoje, o caderno e o selo de linguagem simples, que são os marcos legais que possibilitaram que a gente esteja aqui hoje lançando esses projetos. Então, o decreto que institui o nosso Programa Municipal de Linguagem Simples, que daqui a pouco a Mar vai contar um pouco mais para a gente, e a Política Municipal de Linguagem Simples, que incentiva toda a prefeitura a aderir, né, a essa metodologia que garante maior participação e mais inclusão na nossa gestão. Então, acho que esses dois marcos são muito importantes para a gente relembrar aqui, como a secretária bem pontuou antes, dos esforços da prefeitura para garantir continuidade, né, e projetos sustentáveis também do ponto de vista legal, orçamentário, de tudo que a gente cria e experimenta aqui no laboratório. E assim a gente chega em SEGES, então, né, onde a gente está hoje, e muito animado pela continuidade dos projetos e é onde essas novas parcerias podem levar a gente. Na prática, a gente existe, então, para apoiar servidores dos órgãos da administração direta e indireta a desenvolver, avaliar ou redesenhar políticas públicas usando metodologias e técnicas de inovação. Dessa forma, então, a gente consegue fortalecer o ambiente de inovação na cidade e promover uma mudança de cultura dentro do governo, trabalhar problemas públicos de forma colaborativa, cultivar uma visão de inovação colaborativa e sempre focada nas pessoas, e construir capacidades estatais para praticar inovação. Aqui tem alguns itens que norteiam bastante o dia a dia do nosso trabalho, sempre resolver problemas, conhecer os dados, né, e as evidências que norteiam o nosso trabalho, focando nas pessoas, operacionalizando sempre e experimentando, conectando pessoas para criar novas soluções. Aqui um pouco das metodologias, né? Então, atualmente, essas são as nossas principais metodologias, a Paula citou brevemente no começo desse evento, para executar tudo isso que foi falado aqui, né? Mas acho que parte da beleza e da potência do laboratório também é estar sempre aberto e em busca de novas formas de fazer o trabalho e de trazer inovação para a prefeitura e para o dia a dia do servidor. Assim, então, a gente presta atenção aos problemas enfrentados pelos usuários do serviço público, a gente utiliza suas respostas, né, para informar e orientar suas iniciativas, garantindo que as políticas públicas sejam sempre centradas no cidadão. E eu volto a falar disso, porque, mais uma vez, é importante destacar que esse vai ser sempre o foco do nosso trabalho. É legal, então, dizer que o Lab não apenas propõe melhorias, mas também testa e avalia. Por isso, a pesquisa também é um dos pilares do nosso trabalho e é ela que garante que as nossas soluções sejam eficazes, acessíveis, inclusivas e sustentáveis, como já comentei. Com todo esse potencial de promover a melhoria dos serviços públicos e aumentar o acesso da população a direitos e serviços com qualidade e rapidez, o laboratório, posso dizer, que está fortalecendo a própria cidadania e moldando a São Paulo do futuro.
Por fim, eu encerro e deixo para os especialistas em linguagem simples e em orçamento cidadão seguirem com as contribuições dessas ferramentas potentes para a São Paulo do futuro, que é, acima de tudo, a São Paulo que a gente faz hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Malu. Bom, temos agora a apresentação do Programa Municipal de Linguagem Simples e do selo, finalmente, Municipal de Linguagem Simples, pela Mara Alves, assessora técnica do Lab 11, especialista na metodologia de linguagem simples. Bem-vinda, Mar. Obrigada, Paula. Bom dia, gente. Primeiro, obrigada por todo mundo que veio aqui prestigiar o nosso evento de lançamento. Queria agradecer também a mesa de peso que abriu aqui o nosso evento. A gente fica muito contente de ver como o nosso trabalho vem sendo reconhecido, né? Eu acho que há 4 anos atrás, em 2019, quando o programa estava sendo criado, esse era um dos sonhos que a gente tinha, né? Ver pessoas de diferentes secretarias falando sobre esse tema tão importante. Começando também fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma pessoa negra, de cabelo curto e trançado, uso óculos e estou com uma blusa cinza. Bom, para quem está chegando aqui hoje e está ouvindo pela primeira vez sobre esse tema de linguagem simples, a gente já teve um contexto. Obrigada. Pronto. Então, a gente teve um contexto da importância desse tema, né? Por que a gente está aqui reunido falando sobre isso hoje, mas, afinal, o que é linguagem simples? Né? Só eu tentar falar de um jeito que as pessoas entendam? Como que eu faço isso? Existe um método? Quando a gente fala de linguagem simples, a gente está falando, sim, de técnicas de comunicação que tem a ver com a escrita, com técnicas linguísticas, mas também com outros elementos da linguagem para comunicar de um jeito mais simples, objetivo e inclusivo. Então, retomando um pouco da história do programa, né, como a Malu trouxe aqui também, lá em 2019 o programa foi criado com um decreto que instituiu o programa enquanto uma política para encurtar as distâncias entre o governo e a população. E em 2020 a gente teve também sancionada a lei 17.316, que instituiu essa enquanto uma política do município de São Paulo. Então, a gente acha importante trazer o decreto e a lei, porque, como já foi dito antes, a gente sabe a importância que esses instrumentos têm para a gente que trabalha no serviço público. Então, uma das inseguranças que a gente tinha na época era: tá, mas como que a gente vai convencer as pessoas de que elas podem falar de um jeito mais simples e mais acessível, né? Quando a maior parte das pessoas que fazem parte da administração pública chegam aqui e aprendem a se comunicar de um jeito mais complexo, usando uma linguagem extremamente formal e jurídica. Então, o que aparecia para a gente, quando a gente fazia as oficinas do programa, era muito dessa insegurança, né? Então, falar do decreto e da lei é dizer: sim, você pode, está tudo bem, isso está na lei, você pode e deve fazer esse exercício de simplificar a linguagem. Então, foi pensando nesses 3 objetivos que, nesses 4 anos e meio de programa, a equipe se dedicou a capacitar equipes de pessoas servidoras de diferentes áreas, pensando em, primeiro, sensibilizar as pessoas que trabalham na prefeitura, por meio das oficinas, por meio de eventos, por meio do nosso curso EAD, que foi lançado em 2020, durante a pandemia, que hoje está na plataforma da ENAP. A gente viu ali uma oportunidade de chegar em mais pessoas e ultrapassamos, inclusive,
o âmbito da cidade de São Paulo, né, a gente tem pessoas pelo Brasil todo que foram formadas pelo nosso curso EAD, e a gente fica muito feliz de ver os frutos desse trabalho. Além desse objetivo, a gente também queria que as pessoas soubessem na prática como simplificar os seus documentos, né? Então, como que essas técnicas, as 10 dicas de linguagem simples, como isso ia chegar nas pessoas servidoras e como elas iam aprender a usar isso no seu dia a dia. Então, a partir disso, das nossas oficinas, do desenvolvimento do curso EAD e dos projetos de simplificação, a gente criou uma trilha para engajar cada vez mais pessoas no tema de linguagem simples. Então, nessa trilha, uma equipe passa pelas oficinas de linguagem simples escrita e também de linguagem simples falada e, em seguida, passam a simplificar um documento da sua própria área. Então, é nessa segunda etapa que a gente constrói junto com as equipes esse projeto de simplificação, que a equipe vai se capacitar, vai se desenvolver e se apropriar das técnicas de simplificação. E o nosso objetivo é que, no final desses projetos, como foi o projeto que a gente fez com a Secretaria da Fazenda, as equipes saiam se sentindo mais seguras para usar as técnicas no dia a dia e possam também replicar isso em outros documentos, replicar as oficinas, capacitar outras pessoas também, se elas quiserem. E muito nesse caminho, a gente também desenvolveu os nossos guias de oficinas no ano passado, em um evento feito no Museu da Língua Portuguesa. E para a gente guia é muito importante porque vem desse esforço de escalar a política de linguagem simples, né? Então, como a gente faria essas técnicas, essa metodologia chegar em mais de 120 mil pessoas que trabalham na prefeitura, né? Então, os guias foram uma conquista muito grande para a gente fica feliz quando a gente recebe e-mails, relatos de pessoas que fizeram oficinas nos seus próprios órgãos com base nos nossos guias. É justamente isso que a gente queria quando a gente começou a fazer esse desenho. E, seguindo nesse esforço, que a gente também decidiu criar o selo municipal de linguagem simples. Então, como a Marcela já trouxe aqui, a nossa secretária, como a gente faria, então, para reconhecer as pessoas, os projetos que se esforçaram para usar a linguagem simples dentro da prefeitura. Então, o selo ele vem para reconhecer essas boas práticas de comunicação, ele vai servir para textos, documentos e materiais públicos, então, sejam textos que sejam impressos, estejam em sites, nos nossos portais de atendimento. A ideia é que toda a comunicação escrita possa receber o selo do programa e também é uma forma de incentivar que cada vez mais equipes se dediquem a esse trabalho que não é simples de transformar os seus materiais. Então, o selo ele vai poder ser usado por qualquer órgão da prefeitura, seja da administração direta ou indireta. Esse é o nosso foco, né, a Prefeitura de São Paulo, mas também vai poder ser usado por instituições de fora da Prefeitura que tenham feito projetos em parceria com equipes da Prefeitura, né? Então, não necessariamente em parceria com a equipe do programa, mas com outras equipes que queiram simplificar, que estejam aplicando linguagem simples. Esses projetos também vão poder ser reconhecidos com o selo do programa. Então, vocês devem estar se perguntando, né? A gente está lançando aqui o selo, como que eu faço para conseguir o selo no meu material, no meu cartaz que eu produzi para ser distribuído nas UBSs, por exemplo, né? Então, a gente desenvolveu um fluxo para que vocês tenham o selo no seu documento, que a gente testou agora a primeira vez,
a partir dos projetos que estão em curso. Então, no final do evento de hoje, a gente vai deixar o link para o nosso site, o site do laboratório, do programa, e lá vocês vão poder se inscrever a partir de um formulário, que é bem simples, mas que também ajuda a gente a entender como você simplificou o seu documento. Então, o selo ele vai servir tanto para um documento que já existia e que foi simplificado a partir da linguagem simples, quanto para um documento que não existia, um texto que não existia e que foi escrito do zero a partir das técnicas de simplificação. Então, vocês enviam para a gente esse material, a gente vai olhar com bastante carinho e cuidado para esse material e para o que vocês responderem no formulário, para a gente entender qual foi o passo a passo para que se chegasse a esse documento final simplificado. Então, nesse formulário, vocês vão poder também enviar arquivos do antes e depois, para a gente poder, enfim, avaliar, e seguindo sempre os critérios da metodologia do programa. Então, para quem ainda não teve acesso, contato com esse material, a gente tem as nossas 10 dicas de linguagem simples, que também tem as suas variações e que em outros órgãos aqui de São Paulo, outras esferas de governo e também pelo país, tem as suas variações nas diretrizes, mas que seguem sempre no mesmo caminho, né, de usar frases curtas, palavras que as pessoas conheçam, sinônimos mais simples, evitar o uso de siglas e assim por diante. Então, depois dessa análise, a gente vai dar uma devolutiva se o documento for reprovado no sentido de, faltou alguma informação, ou talvez ainda dê para simplificar mais esse material, a gente retorna para vocês com essa devolutiva e vocês podem enviar esse material de novo, simplificado. Se o documento estiver ali realmente cumprindo esses critérios, ele é aprovado e o documento passa a ter o selo de linguagem simples na sua capa, na sua página do site e assim por diante. Então, a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, também a partir da portaria que sai institucionalizando o selo. E a ideia é que seja mesmo um incentivo, né? Ok, meu material, o portal da nossa coordenadoria, da nossa política pública ainda não tem o selo, meu Deus, isso é muito ruim. Não necessariamente, né? O programa ele é relativamente jovem, né? A gente sabe que a gente ainda está nesse movimento de chegar cada vez mais nas áreas da prefeitura, e o selo vem aí como incentivo para que vocês procurem os materiais do programa, se capacitem e simplifiquem os materiais de vocês para poder receber aí esse reconhecimento. Então, depois de explicar um pouco sobre o selo para vocês... Calma, pausa. Ia devolver a bola aqui para a Paula. Fica aí, fica aí. Primeiro, gente, Mar, muito obrigada. É muito bonito ver você falar, é um processo que está sendo desenhado dentro do laboratório há mais de um ano. O projeto com a Fazenda tem 5, 6 meses, mas o selo está sendo desenhado colaborativamente por toda a equipe do laboratório há mais de um ano. E antes da gente continuar, queria pausar aqui para pedir à secretária, Marcela Arruda, vir até o palco, para que a gente possa, então, fazer uma entrega simbólica desse selo, do selo municipal de linguagem simples para a Secretaria da Fazenda, na pessoa do subsecretário de Planejamento e Orçamento Municipal, Samuel Ralize de Godoy, que está aqui presente com a gente. Está aqui. Secretário, eu vou pedir para vocês virem um pouco mais à frente fazer mais uma foto por causa dessa luz, que ela é muito ingrata. Tem que ser à frente? Aqui? Pronto.
foi? Pode esperar? Chama o... Sandro. Vem cá, Sandro. Apresentando todos os servidores da Fazenda aí, Ana. Deixa a cadeira aí. Isso, Sandro. Você está de azul? Cor simples. Aí. Parabéns, gente. Parabéns, obrigada. Bom, agora, obrigada, secretária. Agora sim, Mar. Ia pedir para o Sandro ficar aqui em cima, É. já, aproveitando. Queria convidar todos e todas para conhecer, então, o case do Caderno do Orçamento 2024, com a apresentação de Sandro Luiz Palanca, diretor da Divisão de Avaliação e Aprimoramento do Gasto Público, de APRE, e com mediação aí, com um bate-papo da Mar. É isso, né? Obrigada. Obrigada, Paula. Bom, aproveitando aí esse momento, a gente estava bem ansioso para ver como isso ia acontecer, né? O Caderno do Orçamento, ele é um dos projetos que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado e está sendo o primeiro a receber o selo de linguagem simples. A gente ficou muito feliz de ver recentemente o resultado final, né? Então, nos projetos do laboratório, nos projetos de linguagem simples, geralmente a gente fica alguns meses trabalhando nesses documentos, né? Apesar de parecer simples, fazer linguagem simples, às vezes é muito complexo. Então, obrigada, Sandro, por ter aceitado vir aqui hoje, também compartilhar um pouco de como foi o projeto. Como foi falado agora no começo do evento, na mesa, pelo secretário da Fazenda e os demais, o tema do orçamento não é nada simples, né? Então, foi um desafio, inclusive, para a equipe do programa Linguagem Simples, se debruçar sobre esse material, sobre esse tema técnico, né, que envolve conhecimentos aí, de contabilidade, de planejamento financeiro e orçamentário. E a gente fica muito feliz porque depois desses meses de projeto a gente se sente um pouquinho mais especialista nesse tema. Queria pedir, então, Sandro, para você contar um pouco para a gente sobre como foi esse projeto. O que é o Caderno do Orçamento? Bom dia, pessoal. Então, Mar, o Caderno do Orçamento, ele é um caderno que se propõe a apresentar para a população em geral, para quem não domina a linguagem técnica orçamentária, a lei orçamentária do ano em vigor, né? Então, ele é um caderno anual, ele tem uma publicação anual e ele se propõe a isso. A gente já está indo para a 5ª edição, essa é a 5ª edição, e radicalmente diferente das anteriores. As anteriores estão todas disponíveis também lá no site. Quem quiser conferir e comparar, vocês vão poder ver a diferença que fez essa oficina, esse trabalho de linguagem simples, na linguagem, né, na disposição do caderno. Mas a ideia é essa, apresentar a lei orçamentária anual para um público que não domina a linguagem, a terminologia, o orçamentário financeiro. Boa. Aqui vocês estão podendo ver um pouquinho do caderno. A gente vai deixar também o link no final do evento para vocês acessarem ele por completo. Então, como o Sandro trouxe, lá no final do ano passado, quando a gente fez a primeira oficina, a gente da equipe do laboratório chegou também um pouco no escuro, no sentido de já ter tido contato com o caderno anterior, ter dado uma lida, mas ainda ter ficado com dúvidas, né? Então, a gente chegou ali querendo saber de vocês justamente isso, o que era o caderno, qual o objetivo desse material, e só nesse primeiro encontro que a gente entendeu melhor, a partir do que o Sandro e a equipe dele compartilhou com a gente. Então, naquele momento, a gente mapeou aí como um problema a ser resolvido
a questão de o caderno ter esse objetivo, né, e ter aí um esforço da equipe da Fazenda para explicar para as pessoas o que era esse orçamento, como ele era feito, mas ainda assim o caderno estava ainda numa linguagem técnica e difícil, né, e com certeza muito por a equipe estar imersa nesse contexto, né, orçamentário da Fazenda. Então, às vezes, quando a gente está ali muito mergulhado em um tema, é difícil a gente falar sobre esse tema com outras palavras, né? Então, a equipe trouxe esse desejo para a gente de fazer um caderno que fosse mais convidativo, mais interessante, né? Porque a gente sabe que mesmo a gente que conhece a linguagem simples e está dentro da prefeitura, se alguém chega para a gente ali no café da manhã com um caderno de orçamento falando sobre dinheiros e porcentagens, a gente não tem muita vontade de ler, né? Causa pelo menos um estranhamento no começo. Então, como que a gente tornaria esse tema difícil algo que desse vontade de ler, né? Então, o objetivo do projeto de simplificação era esse, de simplificar esse material e também de capacitar a equipe da Fazenda para que, saindo do projeto, tivessem aí craques da linguagem simples dentro da secretaria. Perfeito, Mara, é isso mesmo. Do ponto de vista, do lado de cá, né, da Secretaria da Fazenda, esses dois objetivos. Simplificar o documento, que é um documento extenso, eu acho que um pouco diferente de outros documentos que vocês trabalhavam, não sei se já tinham trabalhado com um documento tão extenso como esse, ele já tem 70 páginas, 70 e poucas páginas, mas também capacitar a equipe, porque ele é uma publicação anual. Então, a gente quer ter esse conhecimento dentro da equipe para que os próximos cadernos, as próximas edições, a gente replique a linguagem simples. Perfeito. Boa. E você quer contar um pouco como foram essas oficinas para vocês e como foi também fazer isso na prática, né? Mexer naquele documento, reescrever, como foi esse processo? Muito difícil. A linguagem simples dá trabalho. É um outro viés que a gente aplica na palavra escrita, né? A gente, a vida inteira, vem tentando escrever e o desafio é você colocar em palavras aquilo que você sente, aquilo que você quer expressar. Quando você passa a trabalhar com linguagem simples, isso não é suficiente. Não é só o que você quer expressar, mas é de uma forma que o outro consiga ouvir e consiga entender. Então, palavras, expressões técnicas, o rigor técnico, às vezes, a gente precisa se desapegar, abrir mão do rigorismo técnico. Nesse caso, isso foi importantíssimo. Então, tem expressões já cunhadas e próprias, específicas para determinadas situações que a gente precisou abrir mão delas e não usá-las, né? Isso implica aí um desapego com a terminologia e as tecnicidades que a gente trabalha no dia a dia. Em termos de como foi esse processo, eu acho que a gente teve... eu não vou falar etapa por etapa, eu devo trazer uma pincelada, mas, basicamente, a gente passou o texto inteiro do caderno e ali você vai identificando, como esse guia já mostra, palavras de difícil entendimento, frases muito grandes e outras, né, marcações que a gente fez no texto, e depois trabalhando o texto, buscando encontrar sinônimos e outras formas de dizer a mesma coisa, até que chega um ponto que você fala, caramba, dá trabalho, mas acho que consegui. E aí, o processo, a oficina, ela se propõe a apresentar esse texto da forma como ele está ao usuário final. Então, usuário, não sei se eu posso falar usuário, é o nosso público-alvo, é a palavra mais correta. Então, a gente especifica público-alvo, tenta definir, depois a gente vai para a rua, procura uma pessoa que reflita aquele público-alvo, senta com essa pessoa numa mesa e lê o que está feito até ali.
A minha expectativa pessoal é que ia mudar pouca coisa. Caramba, a gente já se debruçou, já mudou, mas várias alterações, sugestões, críticas, inclusive de conteúdo, não só de linguagem. Então, a gente reviu o caderno novamente nessa oportunidade de mostrar o caderno para o público-alvo. Foi muito rico e uma etapa de contato, né, com quem a gente quer atingir. Uma outra etapa difícil também, acho que foi a etapa de diagramação. Então, você tentar usar elementos, cores um pouco mais lúdicos para que o texto escrito se encaixe e a gente tenha ali um documento que reflita o que a gente quer. Então, essas etapas aí são as mais desafiadoras, mais difíceis. Acho que eu poderia citá-las, né, nesse contexto. Boa. Vocês estão vendo aí na tela algumas dessas etapas do projeto. Então, ali no primeiro passo, a gente tem a capa antiga do caderno. Então, nos primeiros encontros, a gente passou justamente por esse processo que o Sandro trouxe de entender que documento é esse, qual o objetivo, né? E tendo isso em mente, a equipe fez todas essas marcações que vocês veem na etapa de ajustes em todas as páginas, em todos os textos do caderno do orçamento, que, como o Sandro trouxe, é um material longo, né? Então, a gente até comenta entre a gente da equipe do laboratório que a gente fica com o coração apertado quando chega essa etapa do projeto, porque a gente sabe que é uma etapa muito desafiadora, né? Então, mergulhar nesse texto, fazer essas marcações e depois começar a reescrever esse texto em uma linguagem mais simples. Então, a gente sempre fica meio apreensiva, mas a gente ficou muito feliz de perceber que a equipe do Sandro, além de ser muito engajada, estava muito inteirada já, né, sobre a proposta da linguagem simples, e foi muito propositiva ao longo de todo o projeto, com o Luiz, também as meninas da equipe, escreveram, apesar de encontrar esses desafios, né, foram muitas mãos aí ao longo de todo o projeto trabalhando em cima desse texto, e realmente empenhadas em escrever um caderno que fosse mais acessível. Então, para a gente da equipe do programa foi uma experiência muito gratificante também poder trabalhar com uma equipe tão engajada. Aqui vocês também acompanham algumas fotos das nossas oficinas, né? Então, como o Sandro trouxe, a gente fez esses encontros para trabalhar o texto, mas também foram encontros de muita conversa e muita discussão, né? Então, foi muito importante somar os conhecimentos da equipe do Sandro, que conhece o orçamento, conhece as etapas, com um pouco do conhecimento que a gente tem sobre linguagem, sobre comunicação, para construir juntos um material mais acessível. Então, aqui vocês conferem também um pouco do antes e depois do caderno. O Sandro falou um pouco sobre a diagramação, que foi essa etapa final, né? A Kátia, que é da equipe das Com da Fazenda, foi aí a pessoa que conseguiu transformar ali muitas das ideias que a gente teve nas oficinas em realidade. Então, a gente ficou muito feliz de ver essa transformação e poder comparar mesmo esse documento de antes, né? Que a gente vê um documento que tem muito texto, tem textos corridos e descritivos. Então, pensando em linguagem simples, a gente trabalha muito o texto, a gente vai simplificar as frases, encurtar as frases, enxugar o texto, trocar as palavras técnicas por palavras mais simples, mas também pensando a apresentação visual desse material, né? Justamente para que seja um material mais convidativo, para que aquela pessoa que tem, muitas vezes, dificuldade de leitura, dificuldade para entender um texto, né? A gente sabe que esse perfil de público-alvo que a gente fala, né? Essa parcela da população é uma parcela significativa, né, de pessoas que têm dificuldade de interpretação de texto
e muitas vezes se assustam com alguns temas, com alguns materiais. Então, ter ali um apoio visual, né, cores, organização das informações, ajuda muito essa pessoa que bate o olho no material e pensa, nossa, interessante isso aqui, né? Deixa eu ver o que é. Então, só para concluir um pouco da nossa conversa, a gente listou aqui alguns dos resultados que a gente observou. Então, além de um texto mais simples e inclusivo, né? Então, quando a gente fala de inclusão, uma das nossas diretrizes tem a ver com, na nossa comunicação, tentar incluir o máximo de pessoas possível. Então, tanto pensando na acessibilidade do texto para pessoas com deficiência, por exemplo, mas também usando palavras que sejam inclusivas, né? Então, substituir aquele servidores por pessoas servidoras, o cidadão por população e assim por diante, para que realmente todo mundo que venha ter contato com esse material se sinta incluído, né? Olhe para o material e pense, nossa, isso aqui está falando comigo, né? Está conversando comigo. Então, esse foco na pessoa que vai ler o caderno é realmente um dos ganhos aí do nosso projeto. Ter cortado muitas informações desnecessárias, né, que estavam ali a mais, usar a linguagem que as pessoas entendem e também usar esses elementos visuais para convidar as pessoas a lerem o material. Sandro, se você quiser compartilhar, enfim, mais um pouco sobre aprendizados, enfim, desafios que vocês tiveram, pode ficar à vontade. Eu queria relatar um receio que a gente tinha porque eu acho que isso muda, é bastante diferente da produção de texto da Secretaria da Fazenda, que é um negócio mais quadradinho, mais... Então, realmente uma ruptura conceitual ali do que sempre se produziu na Secretaria da Fazenda. A gente tinha um pouco de... Quando o conteúdo, o texto subisse para as chefias, como seria visto e aceito. E eu tenho aqui que elogiar, que foi muito bem aceito, foi bem recebido. E gostaria de destacar esse ponto, que realmente é muito importante. Então, o que foi desenhado, o que foi pensado pela equipe, e realmente algo, eu acho que é até disruptivo para esse documento, foi bem aceito, foi bem acolhido. Então, fica aqui uma palavra de elogio para o Samuel, que é o meu subsecretário, e para o nosso secretário também, que esteve aqui presente. Boa. Obrigado, Sandro. Para finalizar, vou só passar aqui o nosso slide para vocês poderem ter acesso aí aos materiais, né? Então, com o QR Code vocês conseguem acessar o caderno do orçamento de 2024 e também o selo municipal de linguagem simples para vocês saberem aí como ter acesso. Queria também parabenizar mais uma vez o Sandro, a equipe, todo mundo que esteve aí do começo ao fim no projeto. Obrigada. E eu preciso parabenizar também o pessoal da minha equipe, que esteve, que se debruçou, além do secretário, subsecretário, e a sua equipe, né, Mar, que nos acompanhou de forma magistral durante esse processo. A gente realmente só tem elogios a todo esse processo. Foi muito bem pensado, muito bem desenhado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Mar. Obrigada, Sandro. Bom, eu queria, então, só comentar aqui todos os materiais do... Quem não sabe nem por onde começar, não se descabele. O fluxo serve também para instruir aquelas equipes que... O fluxo para conseguir o selo também para instruir aquelas equipes que querem começar do zero, como a Mar trouxe, e dentro do site do Lab 11 tem documentos que apoiam a construção de materiais de linguagem simples do zero. Então, para além desses guias de multiplicar, a Fazenda, o secretário, o subsecretário
da Fazenda, o Sandro, estavam ali atrás comigo um tempinho antes de começar o evento, falaram que eles vão ser multiplicadores, assim como o Omar estava gravando, viu, chefe de gabinete. Então, convido a todos e todas a conhecerem esses materiais dentro do site do Lab. A gente chega ao fim do evento. Queria agradecer a presença de todos e de todas aqui, em especial, né, a secretária adjunta de gestão, a Regina Silvério, o chefe de gabinete da Fazenda, Evandro Freire, a chefe de gabinete de gestão, Thaís Rodrigues. Também reforçar, né, o agradecimento à secretária municipal de gestão, novamente, por todo o apoio que tem dado ao Lab 11, a presença do chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Omar Cassim, ao coordenador-geral da EMASP, por todo o apoio, o Conrado Tristão, e a equipe, claro, do Lab 11, que tem feito tudo isso acontecer já há bastante tempo e segue agora aqui em Casa Nova, né? Bom, a inovação gera resistência, viu? Queria te dizer que é isso e é um ato de coragem a gente estar aqui implementando inovação em processos tão burocratizados que são como a construção do documento da Fazenda. Bom, só para finalizar, escrever simples, então, não é a mesma coisa que escrever de forma simplória ou simplista, como a Mar trouxe. Eu anotei essa frase no meio da fala de vocês. Queria convidá-los a voltar a seus lugares. Queria convidar a secretária Marcela Arruda, caso queira fazer uma fala de fechamento. Eu também vou reforçar aqui o esforço da Secretaria da Fazenda por trazer transparência ao orçamento, cujos dados foram, então, disponibilizados e, importante, testados de forma mais colaborativa possível. Reforçar aqui a importância da garantia de presenças de equipes multidisciplinares para fazer, então, um processo como esse, garantindo a equidade de gênero, raça e a equidade que reflita, então, o que o documento pretende alcançar e transmitir para a sua população-alvo, né, para a população na qual ele vai comunicar. A importância, então, dessa conexão e do engajamento das equipes, então, equipes da Fazenda com o laboratório, deixar esse convite aberto para que todos e todas as pessoas presentes aqui entrem agora no site do Lab 11, nos procurem nos nossos canais oficiais. Estamos aqui presentes na Secretaria de Gestão e à disposição para apoiá-los, não só em projetos de linguagem simples, mas outros projetos que englobam metodologias de inovação. Eu queria citar o filósofo da educação franco-americano, o Jacques Barzun, que ele fala que escrever é reescrever. Então, hoje a gente está aqui reescrevendo essa história com vocês, com todas e todos vocês, e agradecer por vocês estarem abertos a receber uma quantidade imensa de informações e acolher aí um projeto feito em parceria entre a Fazenda e o laboratório. Eu encerro a minha fala. A secretária também encerra a fala dela, então, como faz para encerrar esse evento? Convido... Espera aí que eu estou aprendendo. Olha lá, está vendo? Eu aprendo todo dia com a secretária Marcela Arruda. Convido a todos os servidores inovadores a procurar o laboratório. Eu falei já nos canais oficiais. A gente vai ter o Premia Sampa aqui também. Convido todos... Gente, é para trabalhar na gestão. Não, vamos de novo. Convido novamente todos os servidores e servidoras inovadoras a procurarem o Laboratório de Inovação. A gente está aqui em SEGES, com vários projetos, com vários projetos que a gente pode fazer juntos e juntas. Então, estamos disponíveis nos canais oficiais. Eu já falei, vou repetir. Lá no nosso site, Lab 11 agora, e também aqui em SEGES. Nosso lugar oficial é dentro da EMASP, ali no prédio do Jockey, mas a gente está sempre por aqui. Então, muito obrigada. Uma excelente tarde a todos e todas.